prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora iniciar o terceiro livro, o terceiro capítulo do nosso curso. O capítulo 1 foi a Igreja Primitiva, do primeiro século. O livro 2, que nós já concluímos, foi a Igreja sob perseguição do Império Romano, a primeira parte. E agora vamos à segunda parte da Igreja sob perseguição do Império Romano. Nós vamos começar o estudo do imperador Sétimo Severo. Ele é que vai assumir o governo no ano 194. Eu falei para vocês que o ano 193 tinha sido um ano muito confuso, em que teve morte de imperadores, até que no ano 194 isso vai se estabilizar. O ano 193, a descrição foi também de um crescimento da igreja, porque nesse período houve realmente uma redução na perseguição, até por conta do Cômodo ser uma pessoa que ele não era querida no império e começar a ter ameaças, até que ele acabou sendo assassinado. Então esse clima ruim no império fez com que eles não se dedicassem à perseguição como alguns faziam. Tá bom? Bom, Imperador Sétimo Severo, página 5 aí do nosso material didático. Governou o Império Romano do ano 194 a 210 da era cristã, ou seja, ainda estamos nesse período do final do segundo século. Severo viveu a experiência de cura após ser ungido com óleo por um escravo cristão. Severo simpatizou com os cristãos, tendo muitos deles em cargo de confiança no império. Inclusive contratou um cristão para educar seu filho. Apesar dessa boa relação, Severo era descendente de uma tradicional família de sacerdote pagão. Olha, peguei um texto de um historiador, como eu gosto de pegar para sinalizar para vocês, né? Ele era descendente de uma família de grandes sacerdotes de Heliogábalo. Bom, o que era essa divindade Heliogábalo? Segundo a história, Hélio, vocês conhecem, é uma divindade grega, tá bom? Ligada ao Sol. Era o Sol, né? Então eles adoravam esse deus Hélio. E o Gabal vem de Baal, porque essa divindade ela era comum aonde? Um adversário de Israel no Antigo Testamento. Presta atenção nisso. Essa divindade ela ocupava aquela região de Damasco, dos sírios. Mas por que está ali também o Hélio? Vocês já devem ter ouvido falar em helenismo. Helenismo o que é? Era a ação dos gregos para influenciar a cultura dos povos. Eles tentaram fazer isso com Israel. Vocês já devem ter ouvido falar na Guerra dos Macabeus. Foram os israelitas que lutaram contra a influência dos gregos, né? Então eles faziam isso com todos os povos, é fato. Não? E eles não conseguiram fazer em Israel, mas lá com Baal eles fizeram. Então Baal era a divindade cultuada pelos sírios, na capital lá em Damasco. Não aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Cerca de 200 anos antes de Cristo, 300 anos, nesse período de domínio grego, houve uma influência na cultura. E aquela divindade Baal, ali naquela região, se chamou Heliogábalo. Ou seja, aqui a religião de Baal, que era a religião que dominava o mundo antigo, a mesma luta que ela tinha contra a religião de Israel, que é a religião do mesmo Deus, é claro, nós acreditamos que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o do Novo Testamento, e o inimigo ali, né, o demônio é chamado de Baal. Ele sempre se opondo a Deus, essa é a história bíblica. Agora, olha, no Novo Testamento a igreja está sendo perseguida por um sacerdote, vai começar uma perseguição maior, né? Por quê? Vai começar alguma cobrança sobre esse sacerdote para que ele comece a perseguir os cristãos e diminuir o número de cristãos no Império Romano. Por que fazer isso?
lembre-se, quando encerrava a perseguição ou reduzia a perseguição, o cristianismo crescia. A história diz que os templos pagãos ficavam vazios. E se os templos pagãos ficavam vazios, é claro, essas famílias de sacerdotes, que eram normalmente pessoas até muito ricas, ok? Porque as ofertas do templo, tinham pessoas que traziam oferta em ouro, pessoas muito ricas, vinham trazer como se choveu a chuva que eu pedi a Diana dos Efésios, a chuva veio, então estou trazendo uma quantidade de ouro. Então é sabido que os sacerdotes eles eram muito ricos, tanto que o imperador romano, nesse período, ele inventou também que ele era sacerdote. Todo imperador romano, ele era visto como um sacerdote. O título que o Papa guarda até hoje, Pontífice Máximo, esse título vem de onde? Foi o imperador que criou esse título. Foi o imperador Augusto, porque ele queria colocar a mão no dinheiro que era ofertado lá nos templos pagãos, e só quem mexia com aquele dinheiro eram os sacerdotes. Então ele falou, não, a partir de agora eu também sou sacerdote. Eu sou o sacerdote máximo, ou seja, o pontífice máximo. Então agora eu vou meter a mão no dinheiro também. Então ele passou a ser o pontífice máximo. Constantino será o pontífice máximo da Igreja Católica, e depois da morte dele, alguns papas depois, eles vão também assumir, o imperador não vai querer mais esse título, ele vai assumir a posição de pontífice máximo, ou seja, a herança é essa, ok? O comentário prossegue, ainda na página 5. Severo era descendente dos cartaginenses, chamados de púnicos pelos romanos. Os cartaginenses, por sua vez, eram fenícios, também chamados de sidônios, de onde era Jezabel. Os fenícios ou sidônios praticavam a religião da Babilônia, que era a religião de Baal. Então, no Antigo Testamento, nós ouvimos falar de Jezabel, que era uma princesa dos sidônios. Quando ela se casa com o rei de Israel, ela leva a religião de Baal para dentro de Israel. A religião é a mesma. Os cartaginenses eram fenícios. Os fenícios viviam ali no norte de Israel. Eles eram os sidônios. Eram os sidônios também. Okay? Então, o combate da igreja está sendo contra a mesma religião, porque nós sabemos que a religião pagã da história, ela é uma só. Não existe vários paganismos. É uma só que nasceu lá na Torre de Babel. Isso é confirmado pela Bíblia e é confirmado pela história. O historiador hebreu Flávio José, ele escrevendo ao imperador romano, que era um documento que era confiável, ele cita historiadores romanos que falam a religião de Roma, a religião de Júpiter. Onde ela nasceu? Ela nasceu lá na Torre de Babel, ele diz. Os sacerdotes que escaparam quando a torre caiu, diz que eles foram para a terra de Sinar e depois levaram essa estátua, que é a estátua de Júpiter, adorada naqueles dias, é a estátua da principal divindade de Roma. Então, a religião de Roma era a religião da Babilônia, que era a mesma religião dos gregos, dos cananeus, toda aquela religião do mundo antigo. Só que aquela região dos fenícios e dos sidônios era a pior dos níveis dessa religião. Por quê? Era comum entre eles o sacrifício de crianças, passar crianças pelo fogo. Nós temos no Antigo Testamento relato de reis de Israel que se envolveram nessa religião de Baal. E o que eles fizeram? Fizeram passar seu filho pelo fogo. Significava o quê? Pegar uma criança recém-nascida, ou 8 meses, 1 ano, segurar a criança aí num braseiro, numa fogueira, e segurar a criança ali por um determinado tempo, encostar as costas da criança na brasa. E a criança saía dali com as feridas tremendas, só que ela ficava com as costas marcadas, e diz a história que eles se tornavam normalmente líderes de pessoas, de bandidos, de saqueadores,
porque ele falava, olha, eu tenho aqui o sinal que eu fui entregue para Baal quando eu nasci, eu fui entregue para Moloque, eu fui entregue para essa ou aquela divindade. Ele mostrava as costas com aquele sinal terrível de queimadura, né? Se sobreviver essa criança, né? Uma maldade dessa, a criança pode até morrer. Mas quem sobrevivia, ele era visto pelas pessoas como uma autoridade espiritual. Para nós sabemos que isso é uma tolice. Mas os homens acreditavam nisso. Eles acreditavam, existe um homem, sempre um homem aqui na Terra, que os deuses dizem, olha, ele é que vai liderar, ele é que vai me representar. E nesse caso, quem seria? Aquela criança que foi queimada, né? O comentário prossegue. Severo esteve em guerra entre 194 e 201 da era cristã. Primeiro com os partas, e também em uma guerra civil contra os generais Níger e Albinos, onde os sacerdotes pagãos acompanhavam o imperador para fazer sacrifício. Veja o que esse historiador Cássio Dio, ele não é um cristão, é um historiador romano, né? Veja o que ele diz. Enquanto Severo estava na Panônia, o sacerdote de Júpiter teve uma visão de um homem negro invadir os acampamentos do imperador e encontrar a morte em número superior. Bom, eu peguei aqui só para mostrar para vocês que os sacerdotes acompanharem o imperador, isso era comum, porque cada cidade que eles chegassem para invadir, era comum entre os imperadores fazer o seguinte, qual o nome desse deus aí que domina essa cidade? Aí eles davam um nome lá, né? É o santo protetor disso, tal. Aí dava a divindade protetora disso. Então faz um sacrifício a essa divindade, dizendo o seguinte, se ela permitir que eu conquiste essa cidade, eu vou honrar o nome dela junto com os grandes deuses de Roma, porque eles acreditavam que o Deus daquela cidade fala, poxa, vai ser bom eu ser honrado junto com Júpiter, então pode conquistar a cidade. Era o pensamento deles e eles acreditavam mesmo nisso. Né? Eles acreditavam que cada conquista ela tinha sido predestinada pelos deuses. A história confirma isso. O comentário prossegue. Severo se aproximou da religião do Sol Invictus, chamado Heliogábal, e assim iniciou uma perseguição aos judeus e aos cristãos. Então, ele era chamado também de Sol Invicto. Praticamente toda a divindade era chamada de Sol Invicto, né? Sol era adorado no Egito, era adorado entre praticamente todos os povos do mundo antigo. Ok? Pois bem, então eu coloquei uma citação aí que fala exatamente dessa perseguição que ele vai fazer aos judeus e aos cristãos. Né? Como eu disse, aquela religião de Baal, ela odeia o judaísmo e o cristianismo porque é a religião do Deus verdadeiro. Mesmo Israel hoje não reconhecendo isso em Jesus, mas um dia eles reconhecerão. E tudo indica que esse dia está próximo. Então veja o que esse historiador diz. Nos princípios do século III, o século III começa no ano 201, reinava em Roma o imperador Sétimo Severo, que havia conseguido consolidar seu poder e assim por fim a um período de lutas internas que havia debilitado o império. Mas governar em tais circunstâncias não era fácil. A ameaça dos povos bárbaros, além do Danúbio e o Reno, era constante. Dentro do império havia grupos dissidentes e existia sempre o perigo de alguma legião se rebelar, que alguma legião se rebelasse e nomeasse seu próprio imperador, iniciando assim uma nova guerra civil. Isso era comum. O próprio Severo, estava aquela confusão em Roma, os soldados, né, e eles elegeram, você agora é o imperador. Ele tinha um grande exército, foi para Roma, ninguém reagiu porque era o maior exército, mas poderia surgir alguma legião, falar, olha, nós somos do mesmo tamanho, vamos lá tomar um império porque esse imperador não está bom.
essa confusão era comum. O comentário prossegue. Em meio a tal situação, Sétimo Severo decidiu uma política religiosa de caráter sincretista. Seu propósito era unir a todos os seus súditos sob o culto ao Sol invicto, no qual se fundiriam todas as religiões da época, assim como os ensinos de diversos filósofos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: ele vai propor uma única religião, uma união das religiões, e tudo em torno do Sol invicto. Porque, na verdade, a religião de Baal era a mesma religião de Júpiter, que era a religião de Zeus. Então, o que ele vai propor é praticamente: vamos pegar todos esses deuses e dar um nome só a eles, né, uma religião única. É isso que ele está propondo. Ou seja, os cristãos da época, quando ouviram isso, certamente eles pensaram, né? É o anticristo. O anticristo chegou no mundo, né? Porque é o que a igreja sempre pregou, o que eu sempre ouvi quando jovem nas nossas igrejas, né? O anticristo vindo ao mundo, ele não vai defender o ateísmo. Preste atenção nisso. A Bíblia é bem clara em dizer que ele vai adorar ao Deus estranho. Ou seja, o anticristo, ele não será ateu. Ele vai defender o culto a uma divindade que a Bíblia chama de Deus estranho, que é Baal. Então, um cristão desse período que interpretasse assim, lembre-se, nesse período, no ano 200, 201, Irineu ainda está vivo. E nós vimos que a escatologia de Irineu era muito parecida com a nossa. Ele era pré-tribulacionista. Então, Irineu, vivendo nesse período, se ele interpretasse, né, esse texto, como ele interpretaria? Bom, a Bíblia fala que ele não será ateu, que ele vai acreditar em Deus e vai honrar a uma divindade, ao Deus estranho, que o Apocalipse chama também de Apolion e Abaddon, que é o nome que a maçonaria dá à sua divindade. A pessoa, para entrar na maçonaria, ele não pode ser ateu. Olha que semelhança entre a maçonaria e o anticristo, né? Para entrar na maçonaria, a pessoa não pode ser ateu. Ele tem que acreditar em alguma divindade, mas a partir de agora acreditar também naquela divindade da maçonaria, que eles chamam de Abaddon, o destruidor. Então, a pessoa que olhasse para o Apocalipse, olhasse para o livro de Daniel, ele iria interpretar: esse homem é o anticristo. Bom, isso aconteceu muitas vezes na história da igreja. O caso de Irineu, ele iria provavelmente interpretar ele como sendo um que tenha o espírito do anticristo. Porque nós vimos que Irineu, na sua escatologia, ele deu como que uma data para a volta de Jesus. Não sei se vocês lembram qual foi essa data. O critério de Irineu, que ele disse, era quando completasse 2000 anos da morte de Jesus, ele voltaria. Foi isso que Irineu escreveu, né? Então, se Irineu estava certo, nós vamos saber em 2029, 2030, deve ter sido o ano da morte de Jesus. Não pode passar de 2036, que ele morreu no governo de Pilatos, e Pilatos encerrou o seu governo na Judéia no ano 36. Mas Jesus provavelmente morreu no ano 29, no ano 30. Então, essa ideia dele é exatamente o espírito do anticristo que João disse que já estava no mundo. O historiador prossegue. Mas tal política conflitava com a obstinação dos dois grupos religiosos que se negavam a dobrar-se diante do sincretismo: os judeus e os cristãos. Por isso, Sétimo Severo propôs-se deter o avanço destas duas religiões e, com esse propósito, proibiu, sob pena de morte, toda conversão ao judaísmo ou ao cristianismo. Ao mesmo tempo, a antiga legislação seguia vigente,
de modo que aos cristãos que fossem acusados e que se negassem a oferecer sacrifício aos deuses, viria a condenação também. Portanto, o ano 202, data do edito de Sétimo Severo, marca um novo fato na história das perseguições. Porque ele vem com essa ideia, sendo ele um sumo sacerdote, né, sendo da família de sacerdotes, melhor dizendo, ele tinha certamente essa religiosidade mais acentuada, e ele então surge esse projeto, e diz a história que a própria Roma ficou confusa, porque as pessoas, vamos dizer, eram devotas, né, de Júpiter. Quando eu falo devotos assim, irmãos, porque esse é um termo latino, eu não estou ironizando os católicos, não. Os pagãos, eles usavam esses termos. Os católicos adotaram até os termos pagãos. Devoto, todos os termos Nossa Senhora, Rainha dos Céus, Mãe de Deus, tudo isso foi adotado do paganismo. Então eles eram devotos mesmo. Os sacerdotes de Júpiter, como eles eram chamados? Padres. Os sacerdotes de Júpiter, eles eram chamados de padres. Isso foi adotado pela Igreja Católica. Bom, outro historiador, ele diz o seguinte: a perseguição de Sétimo Severo abateu-se sobre a Igreja logo no princípio do século III, como uma tempestade de verão. Havia pelo menos 15 anos que, no seu conjunto, as comunidades cristãs viviam praticamente em paz. Por quê? Era aquela perseguição que não enviava o exército romano, tá bom, para perseguir e procurar os cristãos. Era uma perseguição que dependia de uma denúncia. Mas, com Sétimo Severo, ele vai mudar isso. Ele vai exigir que os cristãos reconheçam essa divindade única. E os cristãos e os judeus sabiam. É Baal, é Heliogábalo, é nada mais, nada menos do que Baal, que se fundiu com a divindade grega e surgiu Heliogábalo. O comentário prossegue. Com a mudança de posição do imperador, os cristãos que estavam em franco crescimento voltaram a ser hostilizados no império. O historiador diz: a atmosfera da África era então muito hostil aos cristãos. De vez em quando, rebentavam manifestações em que a multidão desenfreada assediava as autoridades, exigia delas o castigo da seita proscrita e vociferava em coro: mais cemitérios para eles. E por que desse ódio? Será que é inexplicável? Não. Nós sabemos que é um ódio tolo, mas existe uma explicação para esse ódio. Qual é? Eles acreditavam que o sofrimento deles, as dificuldades, as pestes, as mortes em guerras, tudo isso era determinado pelos deuses. Então eles tinham ira dos cristãos. Porque, no entender deles, o imperador queria salvar, fortalecer o império, que nesse período ele já está enfraquecendo. Teve guerra civil, vários imperadores no mesmo ano, e entre os bárbaros cômodos, ele não tinha dado atenção às batalhas, os bárbaros começaram a se desenvolver ainda mais, os exércitos eram pequenos e Cômodo não mandava ajuda, eles foram enfraquecendo, recuando, e as dificuldades agora estão maiores. Então eles estão acreditando o seguinte: olha, o imperador quer nos salvar, o imperador quer agradar aos deuses, dizendo o seguinte: agora nós vamos juntar todos e todos vamos adorar um só Deus, uma só divindade. Diz a história que Roma virou uma confusão porque os devotos de Júpiter não queriam, mas eram obrigados. Tinham senadores, né, que tinham que ir para lá fazer as danças, porque ele era sacerdote, né? Tinha que fazer as danças, e ele botava os senadores tudo para dançar, e se não dançasse, morria. Então era um espetáculo horrível, né? O comentário prossegue.
A perseguição foi um retorno à perseguição de Domiciano, onde o Estado deveria procurar e capturar os cristãos, diferente dos imperadores anteriores, que só perseguiam os cristãos denunciados. Então, coloquei mais um historiador aí para sinalizar. Ele diz: por outro lado, e este é o ponto principal, o reescrito inaugurava uma nova forma de processo. Até agora, os cristãos não podiam ser levados aos tribunais, a não ser quando denunciados. Trajano dissera formalmente: não devem ser procurados. A partir desse momento, porém, são os funcionários que recebem ordem de agir contra os que se convertam e contra aqueles que os convertam, né? Ou seja, os evangelizadores, né? Aderir ou fazer aderir ao cristianismo é um delito novo, de que os magistrados devem tomar conhecimento e que devem averiguar sem esperar pelas denúncias. Assim se abre um novo período na história das perseguições, que em vez de estarem entregues ao capricho das multidões, passa agora a ser metódicas. O rito oficial vem, de certo modo, revezar o ardor privado do ódio anticristão. É uma era nova que começa, a das terríveis violências, das rusgas policiais, dos anfiteatros abarrotados de mártires nos 4 cantos do mundo romano. Então, as perseguições também acontecem normalmente não só em Roma. Essas grandes perseguições, como aquele historiador já citou, na África também. Nesse período, nós não sabemos como Irineu morreu, mas alguns acham que Irineu teria sido morto nesse período. Ele estaria bem idoso, mas não é impossível, né? O mestre dele, Policarpo, foi morto já bem idoso. O comentário prossegue. Desde a instituição da perseguição por Domiciano, no ano 89, a perseguição reduzia aos poucos no Império. Parte por não haver uma lei que tratasse do assunto. Havia sim uma instrução religiosa dos sacerdotes pagãos. Mas a perseguição também diminuiu pelas muitas apologias do segundo século, que eram dirigidas aos imperadores, alcançando a simpatia de muitos. Mas a perseguição tem um novo impulso, e pela mesma razão dos dias de Domiciano, a religião pagã. Muitos romanos extorquiam dinheiro de cristãos sob ameaça de denúncia. A perseguição ocorreu principalmente em Roma, mas atingiu também o Egito e a África. Um historiador romano, Minúcio Félix, Octavius Minúcio Félix, ele diz: e quantos dos nossos, não somente a mão, mas todo o corpo queimado até as cinzas, quando estava em seu poder, golpeá-los. Então, o que acontecia? Vamos dizer, tinha um cristão abençoado, que tinha um comércio ou uma casa. E em Roma tinham muitos pobres. A coisa mais comum era distribuir pão para os moradores de rua terem algo que comer. Então, um morador de rua desse que descobrisse, tem um cristão aqui na rua, ele ia diante das autoridades. Se ele denunciasse, ele ficava com aquela casa. Então, em muitos casos, o que o historiador está dizendo é que ele fazia o seguinte: um exemplo, quero 10 mil reais nos dias de hoje, quero 10 mil reais, senão eu vou te denunciar, e aí você vai ter que cultuar o demônio, ou então você vai morrer. E aí esse historiador está dizendo que infelizmente muitos acabavam por aceitar, ok?